O Irã acreditava ter tudo sob controle. Usando mísseis e drones, poderia conter os Estados Unidos ao causar danos que encerrariam a Operação Fúria Épica. O Irã estava errado. Enquanto usa armas convencionais, os Estados Unidos iniciaram uma guerra espacial. Tecnologia tão avançada que não deveria existir está destruindo algumas das armas mais importantes do Irã, e o regime decadente de Teherã nada pode fazer. Os Estados Unidos usam satélites para destruir lançadores de mísseis do Irã. Apesar de querermos afirmar que os Estados Unidos possuem um laser espacial que ataca esses locais ao serem descobertos, isso não é verdade, ao menos por enquanto. O que os Estados Unidos fazem é igualmente engenhoso e permite detectar rapidamente os locais de lançamento do Irã para destruí-los em minutos. Vamos contextualizar. Com grande parte de sua infraestrutura militar já em ruínas, o Irã foi reduzido a lançar mísseis de locais isolados. O Irã precisa ter cautela, pois sabe que caças e bombardeiros dos Estados Unidos patrulham os céus. Assim, qualquer míssil deve ser lançado de local seguro. E precisa ser rápido o suficiente para permitir que o Irã dispare, e depois coloque seus lançadores de volta para a cobertura antes que venha uma resposta. Isso não será um problema para o Irã, se seus radares de defesa aérea aprovarem. Ele tem muito tempo para lançar antes da chegada de caças dos Estados Unidos. É isso que o Irã pensa. Mas, enquanto o lançador é posicionado e o míssil disparado, algo ocorre nas profundezas do espaço sem o Irã perceber. Em órbita ao redor da Terra estão satélites operados pela Força Espacial dos Estados Unidos, que foi criada em 2019, durante o primeiro mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esses satélites usam sensores infravermelhos e monitoram continuamente. Assim que um dos mísseis do Irã é lançado, os satélites detectam as assinaturas de calor desses mísseis. Em um instante, a localização do lançamento e, consequentemente, do lançador é identificada com precisão. As defesas aéreas em terra agem tão rápido que o míssil do Irã é destruído antes de atingir o alvo. Isso já é ruim o suficiente para o Irã. Outro lançamento fracassado não é o que o Irã precisa agora que os Estados Unidos e Israel conseguiram neutralizar a estratégia de saturação que ele pretendia usar. Vou falar sobre isso em alguns instantes. Mas o que o Irã nunca considerou é que assinaturas de calor detectadas no espaço podem levar à destruição de lançamentos de mísseis ainda no solo. Quando o satélite dos Estados Unidos localiza o lançador, envia os dados ao piloto de caça, que chega ao local em minutos e dispara um míssil de longo alcance. Os soldados iranianos mal percebem que a resposta vem antes do míssil atingir o alvo. O lançador explode e mais uma parte da infraestrutura de mísseis do Irã é retirada da guerra. Essa é uma guerra que o Irã jamais esperou enfrentar. Uma batalha tecnológica contra os Estados Unidos, que tem mais truques do que se imaginava. E embora existam outras formas de os Estados Unidos usarem o espaço para destruir o Irã, que vamos abordar em breve, a existência de seus satélites que detectam calor é talvez a maior ameaça que os Estados Unidos representam para a estratégia baseada em mísseis do Irã. O New York Post informa que o rastreamento de um lançamento do Irã utiliza satélites e nós especiais em terra. Quando o míssil é lançado, satélites americanos disparam feixes infravermelhos para rastrear automaticamente o calor gerado. Notavelmente, equipes trabalham sem parar dentro de radomos, quase exclusivamente nos próprios Estados Unidos, e não em bases no Oriente Médio. Esses domos especiais de radar, que parecem enormes bolas de golfe enterradas no chão, recebem as informações captadas pelos satélites da Força Espacial e as utilizam para calcular tanto as trajetórias dos mísseis disparados quanto os locais de onde eles foram lançados. É uma combinação extremamente eficaz de tecnologia, e isso resultou na destruição de centenas de mísseis do Irã, antes mesmo de chegarem perto de atingir seus alvos. E o que os Estados Unidos têm aqui é uma defesa aérea espacial em 3 camadas, algo diferente de tudo que o mundo já viu. Satélites, radares e radomos formam um sistema de alerta tão avançado que os Estados Unidos são os primeiros a saber sobre lançamentos de mísseis do Irã, quase no momento em que o Irã decide disparar. Isso significa que os Estados Unidos podem evitar enviar tropas ao Irã até estarem totalmente prontos, como explicou o ex-membro da Força Espacial, Brief Frame. O fato de não ser uma formação em massa de tropas armadas mostra que essa força é baseada em tecnologia avançada e inteligência, afirma Fram ao The New York Post. Isso nos torna a força mais capaz da Terra e mantém os americanos protegidos, enquanto eles realizam as tarefas mais difíceis e inerentemente arriscadas que pedimos para eles fazerem. O que os Estados Unidos têm em órbita da Terra está na posição mais alta possível. Ter posição elevada sempre foi vantagem na guerra convencional. Ela oferece visibilidade sobre grandes áreas do campo de batalha, além de uma posição defensável que obriga o inimigo a se esforçar ainda mais para conquistar território. Mas essa nova posição elevada muda o jogo.
Os Estados Unidos não têm só visibilidade sobre a área ao redor da colina. Pode ver todo o Irã o tempo todo, graças aos seus satélites. E quanto ao Irã ter que se esforçar mais para conquistar a posição elevada, isso nem sequer é uma opção para o regime decadente de Teherã. Trouxe drones e mísseis para uma guerra espacial, mas não consegue agir contra os satélites dos Estados Unidos que destroem sua estratégia. O impacto sobre o Irã diz tudo o que você precisa saber sobre a eficácia da tecnologia espacial dos Estados Unidos. Segundo o Long War Journal, até 4 de março, o Irã lançou mais de 500 mísseis balísticos contra alvos militares e civis em todo o Oriente Médio. Embora seja impreciso dizer que nenhum míssil iraniano atingiu seus alvos, até 2 de março, apenas 6 militares dos Estados Unidos morreram e 18 ficaram feridos nos ataques do Irã. A baixa taxa de baixas indica que a maioria dos mísseis iranianos não atinge os alvos, em grande parte devido a satélites de busca por calor altos no céu e invisíveis. Sobre o lançamento de mísseis, a BBC informa que as forças de defesa de Israel dizem ter destruído 70% dos mísseis balísticos iranianos desde o início das operações Fúria Épica e Linha Rugidora. Vários desses locais já eram conhecidos e foram alvo no início das operações. Mas agora, como o Irã passou a adotar uma estratégia de lançar pequenos números de mísseis a partir de locais isolados, os lançamentos que estão sendo neutralizados geralmente são detectados pelos recursos espaciais dos Estados Unidos. Cada lançamento do Irã representa grande risco. O Irã envia um enorme sinal para o céu a cada míssil que dispara. Mencionamos há pouco que o Irã agora está restrito a lançamentos isolados de mísseis. Esse é outro grande desafio para o regime do Irã. Esse regime se prepara há anos para uma guerra, provavelmente com Israel e talvez com os Estados Unidos. Parte dessa preparação envolveu o acúmulo de um estoque de mísseis balísticos que, segundo a BBC, acredita-se ultrapassar 2.000 unidades. A estratégia do Irã em guerras era saturar o céu inimigo com mísseis balísticos e drones, sobrecarregando defesas aéreas para que pudessem atingir alvos, causar danos e dissuadir novos ataques. O custo de uma guerra contra o Irã era essencial para a doutrina militar do país, com os mísseis sendo o foco da estratégia. O Irã ainda possui enormes estoques de mísseis, mas à medida que os satélites ajudam os Estados Unidos a interceptar o que o Irã dispara e a destruir as plataformas de lançamento utilizadas, a estratégia de saturação praticamente desapareceu. O Irã tenta fazer a Operação Fúria Épica parecer custar mais do que vale. Ataques menores a bases dos Estados Unidos em outros países do Golfo são uma tentativa do Irã de aumentar os custos econômicos e políticos da guerra, envolvendo à força nações que não querem participar do conflito. A estratégia do Irã seria mais forte se pudesse lançar seus mísseis no volume desejado antes dos Estados Unidos usarem seus satélites. Agora o Irã precisa espaçar, não saturar os lançamentos. Isso aparece nos dados dos Emirados Árabes Unidos, segundo a Al Jazeera. Durante as primeiras 24 horas da Operação Fúria Épica, o Irã lançou 167 mísseis de cruzeiro e balísticos, junto com 541 drones naquele momento. No 15º dia do conflito, foram 4 mísseis e 6 drones. Vemos algo parecido em Israel, onde os cerca de 100 projéteis lançados pelo Irã nos primeiros dias da guerra caíram para números de um dígito. Novamente, os recursos da força espacial não são o único motivo pelo qual isso aconteceu. Mas os satélites de busca por calor tiveram um papel fundamental, forçando o Irã a ser mais estratégico com ataques de mísseis, pois esses são facilmente detectados no lançamento e têm alta chance de falhar. A tecnologia tem sido decisiva contra a estratégia de guerra do Irã. Vai além de satélites que detectam mísseis. Inteligência artificial e táticas cibernéticas degradaram toda a estratégia do Irã. Mas antes de nos aprofundarmos em como isso acontece, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, este é o momento ideal para clicar no botão. Antes do ataque de mísseis e bombas dos Estados Unidos e Israel ao Irã em 28 de fevereiro, ações cibernéticas e espaciais foram usadas para enfraquecer a infraestrutura iraniana. Redes de comando e controle, radares, sensores e sistemas de comunicação foram alvos dessas ações não cinéticas, buscando dificultar ao máximo que o regime do Irã coordenasse sua resposta aos acontecimentos. Todos os seus líderes eram reduzidos a pó. O general Dan Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, explicou: US Cybercom e US Spacecom foram os primeiros a agir, aplicando efeitos não cinéticos e prejudicando a capacidade do Irã de ver, se comunicar e responder. Do espaço, os Estados Unidos cegaram o Irã, tornando a infraestrutura militar visada pelas operações Fúria Épica e Leão Rugidor ainda mais vulnerável. Isso foi os Estados Unidos jogando areia nos olhos do Irã antes de desferir golpe após golpe em seu queixo.
Brent David Zienick, oficial aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos e ex-professor do programa da Força Espacial na Universidade Johns Hopkins, explicou ao New York Post: a Força Espacial localiza o radar e colabora com um comando cibernético para bloqueá-lo. O comando cibernético tentará desativar o radar do Irã. Consiste em invadir o sistema, desligá-lo ou controlá-lo. O software é removido e o computador fica inutilizável. Então o Irã não precisa se preocupar apenas com os Estados Unidos liberando seus caças, assim que um local de lançamento de mísseis é descoberto pela Força Espacial. Os radares e computadores usados para guiar os mísseis lançados pelo Irã também estão sendo alvo. Isso já é ruim o suficiente do ponto de vista dos lançamentos de mísseis balísticos. Mas se torna um problema ainda mais sério para o Irã quando você lembra que seus sistemas de defesa aérea também disparam mísseis. Um sistema de defesa aérea que não consegue enxergar é um sistema que não pode impedir um caça ou bombardeiro dos Estados Unidos de se aproximar e destruir o próximo alvo da sua enorme lista de objetivos. A guerra espacial e cibernética provavelmente explica como Estados Unidos e Israel atingiram 15 mil alvos até 13 de março, segundo o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Cerca de 80% da rede de defesa do Irã foi desativada, a maior parte nas primeiras 24 horas do conflito, e agora está claro que nem todas essas defesas foram destruídas. A Força Espacial detectou radares. Forças cibernéticas dos Estados Unidos e Israel desligaram radares, paralisando as defesas aéreas do Irã. Essa sabotagem silenciosa preparou o terreno para todo o sucesso dos Estados Unidos na operação, e foi feita não por infiltrados em solo, mas por satélites em órbita. As comunicações e sinais de GPS foram bloqueados, dificultando que a estratégia de mísseis do Irã atingisse o resultado esperado pelo regime. O Comando Espacial do Irã já não existe mais, ficou no passado. Voltaremos a falar disso no fim do vídeo, então continue com a gente. Antes disso, vamos adicionar um pouco de inteligência artificial à mistura. Como se satélites que detectam lançamentos de mísseis e radares já não fossem suficientes, o Irã também teve que lidar com os Estados Unidos, usando inteligência artificial, enquanto desencadeava uma onda tecnológica sobre Teherã. No dia 11 de março, a NBC News informou que fontes não identificadas disseram que as Forças Armadas dos Estados Unidos estavam usando sistemas de inteligência artificial fornecidos pela Palantir para ajudar a identificar possíveis alvos enquanto continuam lançando ataques contra o Irã. É provável que os Estados Unidos estejam aproveitando o programa de análise de inteligência Maven, que a Palantir desenvolveu com base na tecnologia de inteligência artificial da Anthropic, chamada Claude. Este é o mesmo sistema usado pelos Estados Unidos na operação para capturar Nicolás Maduro, permitindo aos militares analisar rapidamente grandes volumes de informações de inteligência. Esse sistema não oferece conselhos específicos de seleção de alvos. Em vez disso, ele parece funcionar mais como um filtro que elimina o ruído, para garantir que as Forças Armadas dos Estados Unidos trabalhem apenas com informações de inteligência utilizáveis, que as ajudam a selecionar e escolher seus alvos. A CBS News informa que o Pentágono mantém sigilo sobre o uso de IA no Irã, mesmo com Hegseth querendo tornar a IA central nas Forças Armadas dos Estados Unidos. O ex-almirante da Marinha dos Estados Unidos e atual diretor do Centro de Inovação em Cibertecnologia da Fundação para a Defesa das Democracias, Mark Montgomery, destaca o poder dessa tecnologia. Os militares processam cerca de 1.000 alvos diários e atingem a maioria, com resposta para o próximo ataque em menos de 4 horas. Mark Montgomery disse à CBS que ainda há um humano no processo, mas a IA faz em escala e velocidade inéditas, um trabalho que antes levava dias de análise. Sério, América, iniciar uma guerra espacial já não basta. Agora vocês também colocam o IA que o Irã só sonharia em usar. Na Operação Fúria Épica 2. O que vemos aqui é que os Estados Unidos encontraram uma maneira de identificar alvos em velocidades tão altas que conseguem realmente igualar a força que trouxeram para o Golfo Pérsico. Dezenas de caças decolando de porta-aviões agora podem operar 24 horas por dia, pois contam com um fluxo constante de alvos graças ao uso de IA pelos Estados Unidos. O Irã está longe de competir com os Estados Unidos na guerra espacial. Não que fosse possível, mas já dissemos que os Estados Unidos destruíram há muito tempo todos os ativos espaciais do Irã. Até 5 de março, o Comando Espacial do Irã não existia mais, segundo o Defense One. Apesar de não ter sido o ataque mais relevante dos Estados Unidos ao Irã, isso impede o Irã de usar os 13 satélites ativos, 3 deles da Guarda Revolucionária Islâmica, lançados ao espaço. O Irã também parece não ter capacidades anti-satélite reais, segundo o mesmo veículo. O Irã já bloqueou sinais de satélites comerciais com guerra eletrônica, mas não se sabe como isso se traduz no bloqueio de sinais de GPS militares. Provavelmente, o Irã não pode fazer muita coisa. Estados Unidos e Israel não teriam atacado.
15 mil alvos e contando, se o Irã pudesse reagir. A ausência de um sistema global de navegação por satélite próprio faz o Irã depender de tecnologias de outros países. O Daily Sabah afirma que só Estados Unidos, União Europeia, China e Rússia possuem esse sistema, e 2 deles dificilmente ajudarão o Irã. A China talvez ajude, embora corra o risco de enfrentar a ira dos Estados Unidos se o fizer. Resta a Rússia, que parece a candidata mais provável a fornecer a tecnologia de navegação por satélite que o Irã precisa para lançar mísseis e drones. Segundo o Wall Street Journal, a Rússia também fornece imagens de satélite ao Irã. No entanto, tudo isso é relativamente básico diante da guerra espacial iniciada pelos Estados Unidos. Além disso, se Vladimir Putin decidir que quer um pouco mais de influência em suas negociações com os Estados Unidos, ele sempre pode trair o Irã cortando o acesso, o que deixaria o Irã praticamente sem nada no espaço que possa usar para prejudicar os Estados Unidos. Então, onde tudo isso deixa o Irã? Tudo o que o regime pode realmente fazer agora é olhar para os céus que já não controla e depois olhar ainda mais longe, para o espaço, onde os Estados Unidos venceram a guerra dos satélites antes mesmo que ela realmente começasse. Os satélites do Irã tornaram-se inúteis após o fim de seu comando espacial. Satélites dos Estados Unidos detectam mísseis imediatamente e o Irã sofre as consequências. Mas o Irã não pode sonhar. Em terra, os Estados Unidos batem tão forte quanto sempre e tiraram a última coisa que mantinha o Irã vivo. Quer saber o que era isso? Veja nosso vídeo sobre o grande golpe dos Estados Unidos e seu impacto na economia do Irã, que sofre bombardeios diários na Operação Fúria Épica. Se gostou do vídeo, inscreva-se para não perder nada do The Military Show. Obrigado por assistir.